O Ciro está me ouvindo ou não? Estou lhe ouvindo bem. Ciro, bom dia por convenção, mas não temos razão nenhuma para dar bom dia porque... E também não é verdade que morreram 3.250 brasileiros porque não tem teste. Se anunciaram 3.250 brasileiros, deve ter morrido muito mais. Que os testes prometidos foram para o espaço. Não tem teste. Então deve ter morrido muito mais. Quando os americanos anunciaram 250 mil casos e 5 mil pessoas mortas num dia, eu acreditei que fossem números próximos da verdade, porque quando o Biden assumiu, mandou testar todo mundo e havia mais testes do que, não o total que devia ter, mas muito próximo da realidade. Aqui o cara fala que morreram 3.250 pessoas, você tem que acreditar, mas eu não acredito porque não tem teste. Pode ser muito mais do que isso, e deve ser muito mais do que isso. 82 mil contaminados deve ser muito mais do que isso. A situação do Brasil é tão caótica que você viu ali os caras falando com cara de susto. Do presidente da República, todo mundo que falou ali com cara de susto. Os caras estão assustados. Pô, se a gente tem governantes e autoridades com cara de susto, como é que nós vamos ficar? Bom dia. O que o senhor pensa disso tudo? Olha, de qualquer forma, bom dia, Datena. Você merece um bom dia por tudo que já tem feito pelo povo brasileiro e por esse depoimento extraordinário. Eu vi você dizendo exatamente o que eu penso, porque eu vi em tempo real essa reunião, que foi uma tentativa de intervenção dos políticos sobre a presidência do Bolsonaro, com uma absoluta falta de credibilidade que eles assumiram em função desse retardo todo de mais de um ano. Entretanto, desejar um bom dia ao povo trabalhador brasileiro é uma coisa que cria uma energia para que a gente estabeleça a conversa. Deixa eu lhe dizer, em cima da perna, o que nós acabamos de assistir. O que você falou é correto, mas talvez eu possa acrescentar duas coisas. Primeiro, vamos lá, reunião é importante? É. Vamos já daqui a pouco falar da outra coisa. É muito importante, por quê? Porque é óbvio que uma doença que está matando 4 mil pessoas por dia, que vai chegar a 300 mil, números oficiais, né? Quando se sabe que por aí afora não tem teste, as pessoas estão morrendo de Covid e todo mundo está botando, não é, na certidão qualquer outra coisa, porque nem sequer diagnóstico ou teste o Brasil tem, embora esteja estragando milhões de testes no almoxarifado do Ministério da Saúde, de tantos crimes que se cometeram. Pois bem, o que vai acontecer na prática? Esse anúncio político, ele pode produzir um resultado objetivo e prático. Ele não é feito de curto prazo, mas a minha condição para acreditar basicamente depende de algumas coisas que eu complementarei na sequência dessa semana. Primeiro, é preciso unificar claramente o discurso de que só a vacina salva. Portanto, tem que encerrar como um grande erro a lógica de prescrever remédio, muito mais de forma como charlatão que tem feito, e o Bolsonaro no discurso agora ainda fala em tratamento precoce, querendo salvar a cara. Não existe tratamento precoce. A Associação Médica Brasileira deixou claro de uma forma definitiva, e ela dizia antes que estava na autonomia do médico. Agora não tem mais dúvida científica em nenhum lugar do mundo. Então, só a vacina resolve o problema. Primeiro é isso. O Brasil não tem vacina. Daqui a pouco vamos examinar por que o Brasil não tem vacina. Mas para que a vacina chegue em profusão, o Brasil precisa da comunidade internacional. Portanto, amanhã, este comitê tem que pedir ao presidente da República que ele demita o canalha que ocupa o Ministério das Relações Exteriores, que demita o canalha que ocupa o Ministério do Meio Ambiente. São dois canalhas que estão prejudicando o Brasil muito gravemente. E as grandes condições da comunidade internacional, por cima da mesa, assumir alguma cooperação com o Brasil, e nós não precisamos de caridade. Basta que eles tirem a gente do último lugar da fila na compra dos insumos. E a China sabe fazer uma diplomacia dúbia. Por cima da mesa faz um discurso e por trás dos panos segura, porque o Brasil insultou, agrediu e hostiliza. E eles têm claramente que o simbólico para restaurar a condição de respeito que a China considera que deve ter do Brasil é a demissão deste lunático bandido que ocupa o Ministério das Relações Exteriores brasileiro. O Biden mandou uma carta para o Bolsonaro. Ele, para se justificar diante da opinião pública norte-americana, que é chocada com o trumpismo que o Bolsonaro representa,
colocou grande ênfase na questão ambiental. Não vai haver cavalo de pau. Bolsonaro acredita, não é, de que a proteção da floresta é um absurdo, acredita que a proteção do Pantanal é um absurdo, acredita, enfim, é dele. Mas, simbolicamente, a comunidade internacional pode vir em nosso socorro, e eu estou falando agora dos americanos, demitindo o ministro do Meio Ambiente. Essas duas providências vão dizer claramente que o Brasil agora mudou de conduta e que nós temos um gesto de respeito com a comunidade internacional para pedir para o Brasil sair do último lugar da fila, em que anuncia 10 milhões e volta atrás em 8 milhões. Tudo isso é diplomacia que esses canalhas estão fazendo em hostilidade ao Brasil. Se fizerem isso, eu quero acreditar que, de fato, nós começamos a mudar. Um ano depois, 300 mil irmãos e irmãs nossas mortos, muitas famílias chorando, mortes que podiam ter sido salvas, mas, de qualquer forma, vamos salvar 100 mil, 200 mil que ainda vão morrer se não mudar de rumo. Segunda questão, coordenar o Ministério da Saúde, eu vou ser mais breve e rápido que eu possa, né? Coordenar lockdown. Não, pode falar à vontade. Se a vacina não vai chegar, e não vai chegar antes de 2022 para todo mundo, nós precisamos coordenar um isolamento social. Quanto mais radical ele for, mais breve ele pode ser. Desculpa eu repetir, isso não é bom para ninguém. Chega a ser cruel você pedir para um desempregado, para uma pessoa que vive de vender picolé na praia de Fortaleza ou de vender queijo assado na porta do estádio em São Paulo, que ele fique em casa. E ele vai comer da onde? Isso nos obriga a outra coisa. Vai mudar? Então é preciso garantir esta semana, se não é mentira, que nós vamos pagar R$600 para cada família brasileira sobreviver até que nós cheguemos a 80% da imunização. Se não fizer isso, presidente do Senado, se não fizer isso, presidente da Câmara, vocês estão só querendo salvar os próprios pescoços, porque agora degringolou geral e não é mais previsão que nós fizemos a vida inteira. Cansamos de anunciar que esse momento chegaria, eu cheguei a chorar uma vez, e eu sou um homem duro, não vou chorar mais, porque agora eu estou transformando a minha tristeza em revolta e luta. Então vamos lá, apressar a vacina, tem que demitir o ministro do Meio Ambiente e o ministro das Relações Internacionais para dizer, atenção comunidade internacional, pode nos tirar da geladeira, do fim da fila, porque nós agora somos humildes, queremos salvar o nosso povo de verdade, não vamos mais ficar fazendo o serviço sujo da política externa do Trump e da ultradireita norte-americana. Segundo, essa vacina não vai chegar. Portanto, enquanto não tiver 80% da população vacinada, que é quando a gente vai conseguir derrubar o bicho, o vírus, nós precisamos garantir o isolamento social radical. Quanto mais radical for, mais breve e mais eficaz e mais vida nós salvaremos. Para que isso seja possível, é preciso garantir R$600. Para que isso seja possível, é preciso avançar no desenho de quem vai pagar a conta. Eu não sou um opositor demagogo, bandido, mentiroso, como certos que usam a tragédia do povo para explorar. Eu proponho concretamente, os ricos saíram com manifesto, sabe por quê? Porque o Brasil está proibido de entrar em 138 países e as UTIs dos hospitais privados lotaram e não tem mais remédio para entubar as pessoas. Então não adianta imaginar que vai pegar uma UTI privada e salvar a vida em Miami, porque está proibido entrar. Então eles fizeram um manifesto agora também e essa é a razão pela qual os políticos se reuniram em Brasília hoje. Então é muito simples, vacinar enquanto não tiver 80% vacinado, lockdown, isolamento social e para financiar o isolamento social, R$600. Foi feito isso? Conte com o meu apoio. Não foi feito isso? Mentirosos, traficantes de influência, estão querendo salvar a cara, o pescoço e não o povo brasileiro. Não é de hoje, não é? Há muito tempo que eu estou dizendo que se for mesmo de R$600 é impossível o cara ficar dentro de casa. É impossível. É impossível, ainda mais com alguns governadores aumentando o imposto, tirando gratuidade de transporte coletivo. É impossível. O velhinho, para comer um bom prato, ele precisa pegar ônibus, porque a pele não consegue andar. A gente mostrou um cara em Ribeirão Preto que estava de bengala com 77 anos, que falou, olha, se eu não pego carona, não tem ônibus, porque é lockdown, como é que eu vou comer no bom prato? Eu fico sem comer. Ele mora em condições subhumanas, uma casa que nem imóvel tem. Então precisa
ajudar o povo ou chegar a comida ou a ficar preso dentro de casa com comida, com alguma coisa decente. Nada parecido com os 8 mil reais dos americanos, com 20 mil reais dos integrantes do Reino Unido, nada parecido com 6 mil reais da Itália, mas algo lógico e claro para o brasileiro poder comer, porque o alimento está muito caro. Eu sou mais radical ainda. Eu voltaria o preço dos alimentos da cesta básica a uma posição acessível para que o cara possa comprar os alimentos da cesta básica. Eu não sou a favor de controle de preço de tudo, não. Tá? Mas pelo menos controlar o preço da cesta básica para o cara poder comer com esses 600 reais que ele receberia. Pelo menos isso. O Paulo Guedes que não pode por causa do teto fiscal e por causa da crise que nós estamos enfrentando. A hora que ele fala que a crise é menor que a dos outros países, para dizer que ele é um baita entendedor de Keynes e Companhia Limitada, Paulo Guedes, o Keynes não funciona no Brasil mais. A teoria dos mesmos ovos do Massacola não dá, porque a cartela de ovo está custando 30 reais, ô Paulo Guedes. Né? Quando o Paulo Guedes vem e diz que só agora ele pode dar 250 reais, é mentira. Porque na primeira vez, quando a gente ainda não estava nessa crise, na primeira onda, ele sugeriu um auxílio emergencial de 200 reais. Foi para a Câmara e Senado, aprovaram 500, aí o Bolsonaro deu 100 a mais, 600. Entendeu? Então é mentira o que diz o Paulo Guedes que não pode dar o dinheiro. E se não pode, arruma um jeito de poder. Ah, mas nós incorremos no risco da pedalada fiscal. Ficou claro agora que está decidido aí que agora eles vão tentar um pacto para poder romper o teto e ajudar o povo. Porque se não ajudar o povo, eu tô com o Ciro. Os caras estão ferrados, ô. Ninguém fica em casa com 250 reais. Vê aqui em São Paulo o transporte coletivo como é que tá. Criminosamente lotado. E não adianta você fechar tudo e deixar o transporte coletivo com milhões de brasileiros rodando por aí. Não tem jeito. Não tem outra solução. É mais ou menos isso que você está querendo dizer, Ciro? É exatamente isso, só que eu vou acrescentar algumas informações adicionais e reparar outras de forma muito dolorida. O socorro que o Bolsonaro assinou é de 150 reais. Ele pode chegar a 375 no caso de uma mãe com vários filhos. Chefe de família. E vai cortar 20 milhões de beneficiários do primeiro socorro. E estabelecer um teto novo de 42 bilhões, o que quer dizer que só teria dinheiro para esses 150 reais por 3 meses. Ora, abril vai ser o pior mês da pandemia. Essa conversa toda que vocês estão vendo aí, né, que os políticos agora se oriçaram, é porque nós aqui sabemos das coisas. Eles estão sabendo que, enfim, que a coisa degringolou mesmo. Degringolou mesmo. E degringolou na economia. Agora você diz, tem dinheiro para pagar? A questão básica não é essa. A questão é essa. Nós vamos fazer juízo de valor com a vida e com a morte dos nossos pais, dos nossos filhos, porque está aumentando muito a quantidade de criança, de jovens, de adultos de idade jovem. Não é? Não tem mais aquela coisa de ser. E chegou no limite. E aí eu tenho algumas propostas que eu tenho falado há muitos anos. Há muitos anos. O Brasil, Datena, não desaprendeu de fazer vacina com o Bolsonaro. Bolsonaro está arrebentando tudo, piorando tudo, mas o Brasil destruiu o seu aparato industrial, destruiu a sua condição de pesquisa, ciência e tecnologia, e nós estamos precisando importar remédio para dor de cabeça. Então, isso é a destruição da economia industrial brasileira que nos deixa na fila, no último lugar da fila para vacina. Não aconteceu com o Bolsonaro. Por que o Brasil não tem condição de produzir a sua vacina e Cuba, um país mais pobre do que o Ceará, um país que é do tamanho de Pernambuco, em 10 meses desenvolveu a vacina e está sobrando vacina em Cuba. E não é por causa do regime cubano, não. A Índia, que é um país mais pobre por cabeça do que o Brasil, desenvolveu a vacina. A China virou protagonista internacional. Em 1980, o Brasil era 8 China, sob o ponto de vista de tecnologia, indústria, etc, etc. Estão destruindo o Brasil há muito tempo. Falta de projeto, falta de compromisso com o trabalho, com a produção. Agora, vamos no prático. Como é que a gente faz para sair dessa encalacrada? Eu vou acreditar, embora eu seja
capaz de dizer a vocês que disso daí não vai sair nada. Eu já vi esse filme. Na véspera do Collor cair, o Collor chamou um governo de notáveis, alguém acreditou, o Bornhausen foi, o Célio Borja foi, o Adílio Jatene foi, Fernando Henrique quase vai, etc, etc. Era o desespero, não deu em nada, caiu. A Dilma fez pronunciamento também e trocou o Levi, botou não sei o quê para fazer homenagem aos barões e caiu. E o Bolsonaro está na antessala de cair, porque é um genocida, é um assassino, é um irresponsável, é um incompetente, mas ainda está na presidência do Brasil. Portanto, nós precisamos orientar o debate. Os governadores não foram chamados, é mentira. Ele só chamou os governadores que são mais simpáticos a ele. O Dória não foi chamado, o Camilo Santana aqui do Ceará não foi chamado, só para mostrar claramente, nem pela direita nem pela esquerda, que o Bolsonaro está de fato interessado em abrir um diálogo que tire a politicagem do meio. Na verdade, essa reunião é só politicagem. A base do Bolsonaro sentiu o fogo no rabo e resolveu tentar interditar o Bolsonaro e salvar a pátria. Mas o Bolsonaro está inventando um ministério para botar esse imbecil desse Pazuello, para ele ter fórum privilegiado, para não pagar pelos crimes que cometeu. Mas vamos voltar e termino. O Brasil precisa antecipar a vacina. Para isso, nós precisamos sair do fim da fila da relação internacional. A comunidade internacional, eu sei o que eu estou falando, quer 2 símbolos, para ver se o Brasil mudou de mato. A demissão do ministro das Relações Exteriores, que é um palerma, ali um bandido, e o ministro do Meio Ambiente. Na hora que o Brasil der esse sinal, esse comitê, congresso, etc., pode sinalizar para o mundo para dizer, olha, pelo amor de Deus, nos desculpe pelas bobagens que fizemos. Se fosse o povo lá de Sobral, ia dizer, me desculpe pelas cagadas grandes que fizemos, mas eu agora sou um homem que exige, né? Eu estou muito indignado com tudo isso, mas pode tirar a gente para salvar a vida do nosso povo. E enquanto a vacina não chegar a 80%, o que vai acontecer só lá para outubro desse ano, na melhor hipótese, nós precisamos fazer o lockdown. Quem não fizer é sócio do genocídio. Mas como é que vai fazer lockdown se o povo está passando fome? 60 milhões de brasileiros ou estão desempregados, ou desistiram de procurar emprego, ou estão na informalidade, correndo para cima e para baixo com o estômago roendo de dor, carregando uma cesta para levar comida para a burguesia. Isso é o que está acontecendo no Brasil aqui embaixo que eu conheço. Vamos pedir para esse povo ficar em casa? Tem que indenizar. E para indenizar é preciso romper essas loucuras que eles botaram na Constituição. Vamos fazer um pente fino na dispensa de imposto dos grandes. São 300 bilhões de reais por ano. Vamos fazer um imposto sobre as grandes heranças. Aqui no Ceará a gente cobra 4, eles só cobram... Aqui no Ceará a gente cobra 8, eles só cobram 4. Nos Estados Unidos, estou falando de quem tem 20 milhões para cima. Vamos cobrar lucros e dividendos. Só o Brasil não cobra no mundo. Só o Brasil, você que é classe média alta, um homem de sucesso, paga 27,5% de imposto. O cara recebe lucro de dividendo de 9 bilhões de reais, não paga um puto, não paga um centavo. Vamos fazer uma tributação progressiva sobre o imposto de renda, baixar da classe média, baixar dos pobres. No Brasil, o cara ganha R$ 2.050, paga imposto de renda. Que é isso? Que é isso? E o camarada que ganha R$ 1 milhão paga 6%, proporcionalmente da despesa. Portanto, solução tem. O problema é que o Guedes é outro tapado. Não conhece o Brasil, não tem compromisso com a dor do nosso povo, não se dói com o sofrimento da gente e quer que a conta seja paga dos pobres pagando os superpobres, que é o que eles fizeram agora nessa emenda à Constituição. Bom, no meio do caminho tinha uma pedra que, na verdade, não é uma pedra, é um meteoro. Não é? No meio do caminho só faltava um meteoro, não faltava mais nada. Porque esse não era, e nem é, e nem será o momento de antecipar a eleição. Só que estava lá, entre as pessoas que falaram, o Fux, representando o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário teve a decisão do Fachin, que tornou o Lula ficha limpa. E teve a decisão, com alteração inclusive do voto da ministra Carmen Lúcia, da suspeição do Moro, que vai abrir, isso é mentira que não vai abrir, porque vai abrir, com todo o respeito que eu tenho aos ministros do Supremo, e tenho mesmo, mas vai abrir a porta do inferno, porque todos os outros bandidos que saquearam o país vão dizer, por que só o Lula?
E o meu caso também não foi suspeito. Se eles foram suspeitos na investigação e julgamento do Lula, o meu caso também é. Isso chama-se, você é professor em Direito, eu sou um mero imbecil que fiz Direito só um ano. Tá? Mas você é professor de Direito, professor doutor, com estudo nos Estados Unidos e tudo mais. Vai abrir um negócio chamado jurisprudência formada. E aí, meu amigo, as portas do inferno vai soltar bandido para todo lado. Essa era a pedra que não podia acontecer no meio do maior caos que nós estamos enfrentando agora. Datena, eu tô rouco de bater panela ontem à noite e gritar fora Bolsonaro assassino, e eu fiz isso, sabe, em homenagem ao povo brasileiro e ao meu coração, porque eu tô muito indignado. E aí ontem foi o dia também disso, e você está coberto de razão. Nós temos que ter todo o respeito e acatamento pela Suprema Corte do Brasil, porque no final das contas, no Estado de Direito, alguém tem que dar a última palavra. E a gente tem que confiar de que a última palavra seja feita em cima da lei, da decência, dos bons costumes. E aí veja como é difícil para o nosso povo. Você imagina o camarada acordar com o nome no SPC, tem que entrar num ônibus tendo ouvido o rádio dizer que o mundo vai se acabar, que ele tem que ficar isolado em casa, e ele está com o filho com fome, sabe, com a prestação da geladeira atrasada. Isso é a realidade de 100 milhões de pessoas. E aí entra no ônibus e ouve o rádio dizendo, não é, que o Moro, que parecia ser a chibata moral, que ia resolver o problema da corrupção no Brasil, que todo mundo sente que a corrupção é um câncer muito grave. E agora a mais alta corte do país diz que o Moro, na verdade, era um politiqueiro que estava fazendo justiça com as próprias mãos, descuidado de tudo. Isso na cabeça do nosso povo é devastador. E nós precisamos tentar, e assim, às vezes eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, que as pessoas, ainda que estejam indignadas, não percam a esperança nem a fé no Brasil e no futuro do Brasil. Mas é o pior momento da nossa vida. Eu explico por quê. Veja, o Moro era um ambicioso politiqueiro que usou do direito, da tarefa grave de ser juiz, para fazer política. E nesse sentido, não é que ele absolveu ou condenou o Lula, ou o tribunal absolveu o Lula. Isso é mentira. O tribunal não absolveu o Lula, o tribunal não declarou o Lula inocente. As pessoas precisam, enfim, entender isso. O que o tribunal disse é que o Moro trocou os pés pelas mãos e fez tudo errado. E isso transforma o processo em nulo. E aí quer dizer o quê? O Lula está livre? Não. Agora quer dizer que tudo tem que começar de novo. Veja onde nós chegamos. Então o processo continua tudo começar de novo, as testemunhas vão ser ouvidas de novo. Se o tribunal mantiver isso, porque Deus é quem sabe o que é que ainda vai acontecer. Mas se tudo der certo, na direção do que foi feito ontem, vai começar a acusação de novo, ouvir as testemunhas de novo, quebrar sigilo bancário de novo, fazer perícia de novo e achar. Enquanto isso, você está coberto de razão. Todos os picaretas, que inclusive devolveram bilhões de reais para os cofres públicos, confessando que roubaram durante a constância do lulopetismo no poder, vão pedir o mesmo benefício na justiça. Afinal de contas, por que o Palocci não vai pedir? O Palocci devolveu 100 milhões de reais, era o braço direito do Lula, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Casa Civil, o braço direito da Dilma. Esse cara devolveu 100 milhões de reais e confessou, contou com detalhes como é que a roubalheira acontecia. Espera um pouquinho, quem botou o Michel Temer na linha de sucessão na vice-presidência da República? O Michel Temer foi preso. Tem 10 crimes processados, agora foi absolvido no primeiro, não porque foi absolvido e dito inocente, mas porque está velho e o tempo para processar passou, já se anunciou candidato a presidente do Brasil. Estão brincando com o sofrimento, a amargura do nosso povo. Mas mesmo assim, eu que tenho a vontade, às vezes, de sair, juntar a rapaziada da periferia e fazer umas coisas aí, eu ainda tenho a obrigação de dizer, meu irmão, fique firme, não deixe de acreditar no Brasil, vamos acreditar no poder que o povo tem, porque daqui a pouco nós vamos poder limpar essa vida republicana brasileira com o nosso voto. Muito mal, e às custas de muitas vidas. Eu também estou rouco, já faz mais de 6 meses, e não para a rouquidão, que eu fico gritando aqui na rádio e na televisão por essas coisas imbecis, tipo assim, auxílio de R$600, por essas coisas de aliviar o transporte coletivo, por essa cretinice de você cortar a gratuidade para as pessoas de 60 a mais que não tem como se locomover,
nem para tomar vacina. Ou esses imbecis acham que os caras têm carro, que o cara com mais de 60 anos, pobre, ou aposentado ou morrendo de fome. Tinha um homem que tinha 64 anos e não conseguiu aposentadoria. Depois da eleição, as maldades vieram todas depois da eleição. O que é devastador para a confiança do nosso povo na democracia, isso. Na véspera da eleição, todo mundo é bonzinho, é Papai Noel, passa o dia seguinte, vai só arroxo, aumento de imposto, corte de benefício para o povo. Isso é o quê? Por que não promete isso na véspera da eleição? Não, deixaram para mudar um dia depois da eleição, aqui, aí, em tudo quanto é lugar. Mas o que eu queria chegar, eu não queria politizar essa entrevista, mas não tem jeito. Porque a gente vai passar por essa fase, como o mundo vai passar por essa fase, às custas de muitas vidas. E olha, mesmo país que tem vacina, e mesmo país que está fazendo lockdown, e mesmo país que tem muito dinheiro, aquela história, porque a gente não conhece esse vírus, ele está agindo de uma forma sorrateira e diferente, que a humanidade, por toda a ciência que ela está usando, ainda não está conseguindo combater. Só lembrando, o vírus da AIDS, até hoje, não foi descoberta uma vacina para o vírus da AIDS. Não tem vacina para o vírus da AIDS, não é? Só que o vírus da AIDS, ele não se transmite pelo ar. A forma de transmissão, todo mundo sabe qual é, e dá para você evitar. Essa desse vírus não dá, porque é uma guerra química aérea. O vírus fica suspenso no ar. E para o vírus da AIDS, até hoje, não tem vacina. Tem um coquetel de remédios que demorou um tempão para ser descoberto e que foi descoberto. Só que a transmissão não é tão letal como esse vírus porque ele é transmitido por ar. Esse é o vírus ideal para acabar com boa parte da humanidade, porque é uma guerra química incontrolável, transmitida pelo ar. Bom, dito isso, nós vamos pagar muito caro, eu digo, enquanto humanidade, imagina o Brasil, que é um país pobre, que cometeu todos os erros que ele podia cometer e que não pode mais errar nem um pouco, e mesmo assim nós vamos pagar caro com várias vidas. Mas nós vamos sair do outro lado da tempestade. Do outro lado da tempestade tem 2012. Eu não queria antecipar isso, mas tem. O senhor, por exemplo, meteu o pau no presidente Bolsonaro, passou a ser alvo de investigação da Polícia Federal. O senhor foi taxado pelo Fernando Henrique como um cara sem ideologia e que o senhor é o senhor e é o senhor e não sei o que ele quis dizer com isso e eu não sei como o senhor entendeu isso também. Não é verdade? O Lula, eu não sei se por medo ou por respeito mesmo, diz que gosta do senhor, mas o Ciro é o Ciro, entendeu? Com ressalvas. Então, sem querer antecipar 2012, a gente vai ter que ter candidatos à presidência. Se os caras fizeram a eleição agora, vão fazer depois, se o mundo não acabar até lá. Ou se a situação não tiver pior até lá. Mas aí eu queria perguntar, que diferença tem do Ciro candidato em 2012 e o Ciro candidato agora, que é claro que o senhor é candidato e representa parte importante da oposição? Eu estou mais indignado do que jamais estive e mais maduro do que jamais estive. Como é que eu posso dizer isso? Eu acho que nós precisamos organizar um debate e pedir a Deus para iluminar a sociedade brasileira, para que a gente discuta não o Ciro, o Lula, o Bolsonaro, porque isto é errado. Nós precisamos discutir antes do Ciro, do Lula, do Bolsonaro, ou do Dória, ou do Mandetta, ou do sei lá quem e tal, enfim, porque em algum momento tem que definir quem é o porta-voz. Mas o que nós estamos vendo? O que está acontecendo com o Brasil? Como é que nós chegamos até aqui? Quais são as causas disso? Não é? E qual é o problema hoje? Agora, como resolver o problema? Eu acho que essa é a discussão. E aí o negócio está afunilando numa coisa de presente, passado e futuro, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, o presente representa isso que nós temos hoje, a pior crise da história do Brasil. Acredite, meu irmão, que está me ouvindo na periferia do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Recife, da Bahia, de Salvador, não tem crise maior do que essa. Eu conheço a vida brasileira, tenho 40 anos de experiência, nunca vi uma crise tão extensa, tão grave, tão estrutural, tão mortal, literalmente, para o nosso povo como essa que está aí. Nunca vi a fome, nunca vi o desemprego, nunca vi, e os números sustentam essa visão. Me parece, então, que esse presente é intolerável. Eu acho que o Bolsonaro não deveria ser reeleito, isso é o que eu penso. Não deveria sequer participar do segundo turno,
se eu puder adiantar. Por quê? Porque o que está se oferecendo hoje ao Brasil é uma volta a um passado que é bom por um lado e fraudulento por outro lado. Deixa eu dizer de novo, com muita vontade só de estabelecer uma conversa de todos com todos, que é o que nós precisamos fazer no Brasil agora. Será que a solução para esse presente desastrado é uma volta ao passado, em que tem um componente legítimo de gratidão ao primeiro momento do lulopetismo, que foi bom para o país? O salário mínimo aumentou, o crédito expandiu, não é? A rede de proteção social aumentou, mas foi aí que pararam as coisas e não houve uma única mudança que garantisse que esses benefícios fossem para sempre. E aí veio o próprio PT e destrói tudo isso. O que era crédito generoso virou 100 milhões de brasileiros humilhados no SPC e no Serasa. Você sabe o que eu estou falando. O que era rede de proteção social virou mecanismo do Bolsonaro conseguir melhorar a popularidade. Ou não foi assim que o Bolsonaro atravessou a melhoria de popularidade, fazendo uma aposta um pouco mais nessas migalhas que sobram do grande banquete dos barões brasileiros e que eram, enfim, aquilo que estava lá e que é uma questão neoliberal. E a grande questão do salário mínimo. O salário mínimo hoje, da Atena, tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos. O salário mínimo brasileiro, hoje, não paga 2 cestas básicas. Uma cesta básica está custando R$ 632. Feijão estourou de preço, óleo de soja estourou de preço, a carne mesmo de segunda estourou de preço, o botijão de gás de cozinha passou de 100, a classe média não aguenta mais, plano de saúde explodiu. E os ricos estão vendo que o Bolsonaro está quebrando o Brasil, porque a economia é a mesma do passado. Só para eu te dizer, o PIB brasileiro, em valor de dólar, que é uma moeda corrente, caiu 25%. Ninguém no mundo empobreceu um país como aconteceu hoje. Essa é a economia política que o Bolsonaro herdou. Percebe? Você já falou nesse programa do lulopetismo. Essa foi a economia política da Dilma. A economia brasileira caiu 4,1% nominal no ano da pandemia, com a Dilma caiu 7 pontos. Será que é isso mesmo? Ou pior, nessa questão da decência e tal, será que o Lula, tendo o direito que qualquer bandido tem, e não é o caso dele, de um justo processo, de um devido processo legal, será que esse país aguenta chegar a uma campanha e o Bolsonaro, desmoralizado, começar a trazer para a televisão a confissão do Palocci, a devolução do dinheiro da Odebrecht, as malas de dinheiro do Gedel Vieira Lima, 51 milhões de reais com dinheiro em espécie. Esse cara Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica, o Lula nomeou ministro da Integração Nacional. Será que é isto que o país precisa? Eu considero que não. E aí tem a questão, não é o presente, não deveria ser o passado, porque esse passado é complicado, ele restaura o ódio, a divisão da nação. Então, nós deveríamos trabalhar para construir um novo projeto nacional de desenvolvimento. E aí não sou eu. Primeiro, nós temos que botar as ideias na mesa, porque o Brasil tem saída. Eu juro para você, meu irmão que está descrente, meu irmão jovem que está descrente, este país, como raros países do mundo, tem 50 portas de saída. Nosso problema não é físico, nós temos terra, temos água, temos biodiversidade, temos minerais, temos petróleo. O nosso problema não é humano. O Brasil já mostrou capacidade de fazer qualquer arte que a humanidade exigir, se houver foco, planejamento, né, desenvolvimento científico, tecnológico, educação, saúde, para as pessoas poderem viver e trabalhar. O que está falhando miseravelmente no Brasil é a política. Mas, meu irmão, se a política está falhando assim, será que tu não tem uma parte nisso? Deixa eu falar com a dor que eu estou no coração, você que não é culpado. Eu estou só falando o seguinte, será que tu, meu irmão brasileiro, minha irmã brasileira, não tem uma parte nisso? Será que tu não está indo para a urna apressadamente, com ódio, com paixão, com superficialidade, acreditando em Papai Noel? Vamos exigir um debate sério. E aí eu me ponho. Se eu tiver as credenciais, eu terei a honra grande de servir ao Brasil. Senão eu vou ajudar o Brasil a construir essa saída. Eu acho que nem passado, nem presente. É o futuro que importa agora. Ciro, até para poupar a sua garganta, e egoístamente falando a minha, porque eu preciso falar mais 3h30 à tarde, então para poupar as nossas gargantas, eu acho que as ideias maiores foram expostas aqui.
Se faltou alguma coisa, você pode completar. Não, eu quero te agradecer mais uma vez, me desculpar porque eu estou comovido, sabe? Não é brincadeira, eu perdi um amigo de infância essa semana, o pai de uma amiga essa semana. Está morrendo muita gente, de verdade. E eu sei que isso não precisava ser assim. Portanto, eu estou tentando traduzir a minha tristeza, a minha revolta. Ontem eu gritei, bati panela, porque senão o meu coração estoura. Mas o que eu quero mesmo, e você é dos raros que me dá a oportunidade, é pedir uma oportunidade para a gente colocar com serenidade, com equilíbrio, com ampla vontade de uma grande reconciliação do Brasil consigo mesmo, as saídas para o futuro do nosso país. Foi um prazer e uma honra bater esse papo com você, Ciro. Espero que na próxima a gente esteja com a garganta melhor, se a gente estiver por aqui ainda. Né? Um abraço grande. Vamos porque a gente vai encher o saco de muita gente ainda. Fica com Deus, abraço Ciro. Grande. Fica com Deus, meu irmão. Obrigado pelas oportunidades que você me dá de falar ao meu povo.